Antes, ele assaltava a mão armada, mas hoje ora pelas famílias que um dia destruiu através do tráfico. Antes, foi foragido por mais de 3 anos. Hoje, encontra-se no amor de Deus. Está preso, mas ao mesmo tempo desfruta, saboreia a liberdade que tem na salvação em Cristo Jesus. Nós estamos na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, região metropolitana de Curitiba. E aqui encontramos a história extraordinária de um rapaz que se transformou completamente por uma mensagem que traz a liberdade mesmo dentro das grades. Fazia 6 meses que eu estava preso, eu fui preso em 2009, em janeiro, e nessa época eu me apeguei muito a Deus. Eu estava sofrendo muito, minha vida estava destruída. Eu orava sinceramente para Deus, dobrava o joelho ali e clamava a Deus que eu estava precisando de conhecer a verdade de Deus. E foi quando aconteceu uma coisa incrível na minha vida, que foi, havia as pessoas que distribuíam alimentos ali, e ele pegou e falou, tem uma revista aqui que é muito boa, evangélica, era a revista Princípios. Aí comecei a estudar a revista, comecei a ler assim, mas até que enfim um dia eu li a revista inteira. Daí chegou o rádio, minha mãe mandou um radinho para mim, e eu comecei a escutar ali. E a primeira rádio que eu sintonizei foi 106,5 da FM, né? A Rádio Novo Tempo. E começando a escutar e prestar atenção nos programas, nos ensinamentos ali, tinha Novo Tempo Saúde, Novo Tempo Comportamento, Novo Tempo Família. E tinha naquela época lá, com um programa que eu gostava muito mesmo, era a Voz da Profecia. E nessa época o pastor Fernando Iglesias apresentou bem a série Princípios. Era a mesma da revista que eu estava nas minhas mãos e eu acompanhava escutando no rádio. Aí tudo ficou mais claro ainda na minha mente. Ele conta que ali mesmo, naquela cela, passou a praticar cada um dos ensinamentos. Eu acordava, já a primeira coisa que eu fazia, ligava o rádio, começava a escutar a Rádio Novo Tempo e eu esperava chegar às 11 horas, que apresentava o programa Palavra Viva, que era o culto ali que eu tinha, que eu me sentia, eu me imaginava eu dentro de uma igreja escutando aquelas palavras ali. Eu não sabia que Jesus era Deus assim, exatamente. E hoje eu creio que Jesus é Deus, que Jesus sempre foi. E foi este Jesus que transformou pouco a pouco o coração aprisionado do jovem. Toda vez assim que a gente escutava uma programação na Rádio Novo Tempo ali sobre um comportamento, sobre família assim, aquilo ali instruía a gente assim como que a gente tinha que fazer com a família, a gente amar mais a família, amar mais o próximo, amar mais as pessoas. Chegava minha mãe, minha irmã me visitar assim, eu pegava e abraçava elas assim, eu já via que era de Deus assim. Eu me via uma pessoa melhor, assim, uma pessoa que estava melhorando e aquilo ali foi transformando a minha vida, realmente fui me arrependendo de coração, eu fui tipo orando pelas pessoas que eu fiz mal, vizinhos meus assim que cresceram comigo, que infelizmente usaram droga que eu mesmo trazia para o bairro que eu morava. Então a Rádio Novo Tempo que pegou e ela entrou na minha vida assim para trazer mesmo realmente esse conforto, essa paz assim para mim, porque Deus que é amor mesmo, como está escrito no 1 João 4,8, né? Deus é amor. Então quando eu começava a entender assim que Deus podia me perdoar, podia me libertar, me limpar de todo aquele mal assim, isso trazia conforto para mim, com certeza, muito conforto. O amor do Deus que tudo liberta restaurou e amparou Cleverson no momento mais difícil de sua vida e permitiu que, através de uma conduta melhor, ele fosse encaminhado ao regime semiaberto. E o rapaz que clamou a Deus na solitária agora pode contemplar de perto as maravilhas daquele que lhe deu a vida e de quem se tornou seu amigo na prisão. E eu que ouvi muito falar assim, tipo, nos cultos assim, falo, Deus é o Deus criador, Ele criou tudo isso aqui. Quando eu chegava assim, eu olhava essas árvores assim, conseguia pegar nas árvores assim, que lá dentro a gente não consegue nem relar numa grama lá dentro. Eu deitei, fechei o olho e fiquei escutando uma música do Arautos do Rei. Falava assim sobre contemplar a natureza que Deus criou, né? Daí eu peguei, abri o olho assim, aquele pinheiro em cima de mim assim, tudo. E eu falei, Deus é maravilhoso. Ler mais a Bíblia, que agora eu posso ler mais a Bíblia, bem tranquilo agora, graças a Deus. E tudo melhorou na minha vida. O Cleverson é um menino exemplar para nós, né? Ele, através da sua fé, através dessa transformação que ele conseguiu na religião, ele é um exemplo de menino que trabalha direitinho, que é responsável e que está pronto para voltar para a sociedade.
para voltar ao seio familiar de uma forma bem melhor de quando ele entrou aqui. O diretor da colônia penal sabe que a Novo Tempo vai além de anunciar a liberdade aos que estão presos. Sua mensagem é luz que supre a necessidade de todos, inclusive dele próprio. As palestras do Alejandro Bulhão me preenchiam. Ele que era muito forte, muito tocante, me ajudava muito. Então a Rádio Novo Tempo faz parte também da minha vida e eu gosto muito do tipo de música que toca no Novo Tempo. Então geralmente o meu dial sempre está pertinho dela lá. A Novo Tempo hoje para mim ela é a minha companheira, porque eu trabalho escutando a Rádio Novo Tempo e vou aprendendo cada vez mais e adquirindo o conhecimento que eles transmitem ali para a gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, Cleverson vive sonhos novos, pois sabe que Deus é o seu libertador e já o tornou uma nova pessoa. Vou sair daqui, trabalhar honestamente, vou buscar formar uma família, peço força para Deus e eu vou tentar procurar fazer o bem.